Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou Moisés Marques e vamos dar continuidade ao nosso capítulo 9 sobre máquinas simples. Na última aula eu tinha falado sobre forças. Vamos continuar. Forças de contato. A força normal e a força de atrito são exemplos de forças de contato. A força normal é aquela que uma superfície exerce ao sustentar um objeto. Por exemplo, eu tenho aqui meu notebook, como vocês podem ver, tem um controle aqui. Quando eu coloco esse controle em cima do meu notebook, esse controle tem uma tendência de penetrar no notebook. Por quê? Porque existe a força da gravidade, né? Que é a força peso, que está puxando ele para baixo. Então, esse corpo aqui tem uma tendência de penetrar na superfície do notebook. No entanto, isso não acontece. Por quê? Porque o notebook, essa superfície aqui, exerce uma força contrária que sustenta este objeto, no caso o controle. Essa força nós chamamos de força normal. É a mesma força que nos impede de penetrar no solo, que nos sustenta na superfície da Terra. Já a força de atrito é uma força que se opõe à tendência de escorregamento das coisas. Por exemplo, vamos utilizar aqui o notebook de novo e o controle. Quando eu inclino o meu notebook desta forma, a tendência é de que esse controle vai escorregar, não é isso? Porque a força peso vai puxar ele para baixo, para o centro da Terra, e ele vai tender a escorregar. No entanto, até um certo ponto, ele não escorrega. Olha. Veja que está inclinado, mas ele não escorrega. Por quê? Porque existe uma força que vai impedir que ele escorregue. Uma força que age contra a tendência dele escorregar. E essa força é o que nós chamamos de força de atrito. É graças à força de atrito que nós conseguimos, por exemplo, caminhar na rua. Por quê? Quando você está caminhando, você está fazendo uma força sobre o solo, sobre o asfalto, por exemplo. E aí a força de atrito do calçado com o solo vai empurrar você para frente. Então é assim que a gente consegue caminhar. É assim que os carros e as motos andam, graças à força de atrito. E essa força de atrito, ela depende da superfície, do formato, depende do material. Por isso que quando uma superfície é muito lisa, é difícil de caminhar, é difícil equilibrar, porque quanto mais lisa é a superfície, menor é o atrito. Você sabe que os pneus dos carros e das motos, eles não podem estar carecas. O que é um pneu careca? O pneu careca é quando ele gastou praticamente toda a borracha dele. Quando isso acontece, o atrito entre o pneu e o asfalto diminui bastante. E neste caso, fica perigoso o carro derrapar numa curva, por exemplo. Então, por isso que é importante manter os pneus novos, porque assim você tem uma força de atrito maior, impedindo que o carro venha a deslizar e perder o controle da direção. Em relação à força de campo, podemos citar, como eu já falei, a força da gravidade ou a força peso. A força da gravidade também é chamada de força peso. Todo corpo que tem massa, ele exerce uma força de atração em relação a outros corpos. Isso quer dizer que todos os corpos do universo se atraem. Todos os corpos se atraem mutuamente. Só que essa força de atração, ou seja, a força peso ou a força da gravidade, ela depende da quantidade de massa do corpo. Quanto maior a massa, maior a força peso. Então, isso significa que a minha força de atração, a minha força de gravidade é muito pequena, porque a minha massa é muito pequena. Então nós ficamos atraídos pela Terra, nós ficamos presos na superfície da Terra, porque a Terra tem uma massa grande. Então a sua força peso é grande. Mas, porém, o meu corpo também atrai a Terra, ele também puxa a Terra para mim. Só que a minha força em relação à força da Terra, ela é minúscula, ela é desprezível, porque a minha massa é muito pequena. Já sabemos que a força é uma grandeza vetorial. E para representar uma grandeza vetorial, nós utilizamos uma letra com uma setinha em cima. Sempre que tem uma letra e uma setinha em cima como essa aí, significa que é uma grandeza vetorial. E nós representamos essa força por um segmento de reta orientado, que é o que nós chamamos de vetores, como por exemplo esses aí. Operação com vetores, ou seja, soma, subtração. Veja esse exemplo aí. Nós temos um livro sobre a mesa e consideramos que existem duas forças atuando sobre esse livro. Uma força que está representada em amarelo e outra força que está representada pela setinha vermelha. Acompanha aí.
Essas duas forças estão na mesma direção, que é a horizontal, e estão também no mesmo sentido, que é da esquerda para a direita. Então, nesse caso, essas forças elas são simplesmente somadas. Então, no caso, a força número 1, que é a amarela, está dizendo que tem uma intensidade de 4 newtons. E a força número 2, que é a vermelha, tem uma intensidade de 3 newtons. É o que está dizendo aí. Então, neste caso, é só você somar esses dois valores. Quanto é que dá 4 mais 3? Dá 7 newton. Então, nesse caso, a força resultante vai ser igual a 7 newtons. É assim que somamos vetores. No caso, quando eles estão com a mesma direção e com o mesmo sentido. Apenas somamos os seus módulos. O resultado dessa soma é o que nós chamamos de força resultante. Neste caso foi 7 newtons. Agora observe esse segundo exemplo. Nós temos um livro sobre a mesa e temos duas forças atuando sobre ele. Uma força representada pela setinha amarela, que é o F1, e uma força representada pela setinha vermelha, que é o F2. Só que neste caso, elas estão na mesma direção, porém com sentidos opostos. Então, neste caso, observe o que acontece. A força amarela tem 4 newtons e a força vermelha tem 3 newtons. Como elas estão em sentidos contrários, você vai precisar subtrair essas forças. Então, neste caso, você pega a força maior, que é 4 newtons, e subtrai da força menor, que é 3 newtons. Quanto é que dá 4 menos 3? Dá 1. Então, a força resultante dessas duas forças é 1 newton. Força resultante igual a 1 newton. Para que lado? Para o lado direito. O lado que tem uma força maior, que era 4 newtons. Como era 3 para a esquerda e 4 para a direita, a resultante foi 1 newton para a direita, que era o lado da força mais forte. Agora eu quero que vocês, alunos, por favor, respondam a questão 2 e a questão 3 da página 101 do livro de vocês. A questão 2, vocês vão calcular a resultante dessas forças aí, na letra A e na letra B. Na letra A você tem duas forças que estão no mesmo sentido. A força 1, que é na direção horizontal para a direita, e a força 2, que também é na horizontal, também para a direita. Então você vai calcular essa resultante. Como é que faz? É só somar essas forças. Na letra B, são forças que estão em sentidos contrários. Embora estejam ambas na verticais, mas uma está para cima e outra está para baixo. Neste caso, você vai subtrair essas forças. E aí, dá quanto? Então você vai responder. E a 3 é uma questãozinha fácil. Você está vendo uma foto aí de uma bola sendo amassada na cabeça de um jogador. Com base nessa imagem, que evidência nos permite perceber a manifestação de uma força? Justifique. Como você consegue perceber a manifestação de uma força nessa imagem? Isso é bem fácil. Lá no comecinho do capítulo, ele já fala sobre isso. Nós podemos perceber a manifestação de uma força quando isso acontece. E uma dessas coisas que fala lá é justamente o que está acontecendo aí. A bola está deformada. Preste bem atenção, leia lá e aí você responde. Os assuntos estão cada vez ficando mais complicados de gravar videoaulas. Por quê? Tem muita informação. Então fica difícil de eu gravar uma videoaula curta. E a aula tem que ser curta, não pode ser muito longa, muito mais que 10 minutos. Então assim, tá ficando difícil gravar as aulas, mas eu estou tentando. Então por hoje é só isso, eu vou ficar por aqui. Tchau e até a próxima.